CBN Esportes Campinas, primeira edição. Vamos lá, vamos começando aqui o CBN Esportes Campinas, primeira edição, neste dia 11 de janeiro de 2023. E já vai com as informações, a estreia aqui nessa primeira edição não, mas comigo sim, né? Já dou bom dia para ele, pro Antônio Lupe, trazendo todos os detalhes da Ponte Preta. Ponte Preta que ainda busca contratações para a Série 2. Seja muito bem-vindo, muito bom dia, Antônio Lupe. Bom dia, Paradela! Um abraço a você e a todos que acompanham o CBN Esportes primeira edição. A Ponte Preta está na reta final de preparação para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Sábado, às 3h30 da tarde, a Macaca estreia contra o Velo Clube na cidade de Rio Claro. Muito trabalho dentro de campo do técnico Hélio dos Anjos e toda a sua comissão técnica em um hotel na cidade de Itu. Fora das quatro linhas, a diretoria ainda segue trabalhando e buscando reforços para a competição. Jogadores para o setor ofensivo ainda são procurados pelo departamento de futebol da Ponte Preta. Inclusive, até sexta-feira, existe a expectativa do anúncio de mais um jogador para o setor de frente, para suprir a ausência do Luca, que foi embora para disputar a Liga Tailandesa de Futebol. Enquanto isso, a diretoria também segue regularizando jogadores que já foram contratados no decorrer da temporada. Com a abertura da janela de transferência do futebol brasileiro, os atacantes Gé, Dudu Atamoto, Gui Pira, Pablo Diego, além do lateral Júnior Tavares, já estão regularizados no BID e ficam à disposição do técnico Hélio dos Anjos para a estreia contra o Rio Claro. A torcida da Ponte já esgotou todos os ingressos destinados à torcida visitante para o primeiro jogo da Macaca na competição. Lembrando que o primeiro jogo em casa no Moisés Lucarelli acontece na próxima terça-feira às 8h da noite contra o São Caetano. O zagueiro, o Fábio Sanches, ele ainda é dúvida, teve um problema no tornozelo durante a preparação da equipe e deve ficar fora da estreia. O Mailton, por conta da janela de transferência do futebol ucraniano, também só poderá ser regularizado a partir do dia 30 de janeiro. Ontem, a Ponte se despediu da Taça São Paulo de Futebol Júnior. A Macaca empatou em 2-2 com o Retrô do Pernambuco. E por conta do saldo de gols, acabou se despedindo da competição. Agora fica a expectativa se o técnico Hélio dos Anjos vai aproveitar algum dos garotos no time principal da Ponte. Mesmo com a eliminação precoce, alguns atletas chamaram a atenção. É o caso do meia Maurício, que há um bom tempo já vem despertando a atenção dos torcedores nas categorias de base da Ponte Preta, e o zagueiro Euler, que já treinou com os profissionais, ainda não estreou no time de cima, só que é o último ano de base do Euler. E ele não jogou ontem, o sistema defensivo da Ponte teve muitos problemas. Então o Euler pode sim subir aos profissionais e encontrar o Edson, companheiro com quem trabalhou na base, mas já está em Itu, integrado ao time principal da Ponte Preta. Agora a Macaca vai seguir o calendário de base, só que a copinha já é coisa do passado. Ponte Preta está quase definida para a estreia na Série A2 contra o Velo nos últimos dias de preparação. Lembrando que a Ponte fica em Itu até sexta-feira e depois já viaja para Rio Claro para o duelo contra o Velo, Paradela. Então tá bom, tá aí o Lupe trazendo todas as informações da Macaca. E aí, Carlão de Freitas, muito bom dia. Tá assim, torcedor foi naquele período de acompanhar essa formação da equipe, os problemas acontecendo ainda nos bastidores, e tá chegando essa reta final para a estreia na Série A2. Bom dia, Paradela, bom dia, ouvinte ligado aí no CBN Esportes, primeira edição. Está chegando a bendita Série A2 na vida da Ponte Preta, né? O torcedor não esperava mais se deparar com essa notícia, mas já aconteceu, ela vai ter que encarar. Uma base, podemos dizer que foi conservada, né, em relação ao ano passado. É claro que a Ponte perdeu 2 jogadores que foram essenciais na campanha de recuperação, o Alisson e o Luca.
Reposição à altura com relação ao Luca acho difícil, né? Até Quase porque é um que jogador impossível, né? nível Série B e A1 de Campeonato Paulista, né? A gente veio Então é muito conversando até no ano complicado. passado que o Luca era o principal nome do futebol campineiro, Sem dúvida. em termos de qualidade. O Luca me surpreendeu até a postura dele em relação à Ponte Preta no ano passado, porque em 2017 ele teve sim uma boa passagem, mas era uma outra Ponte Preta de Série A de Brasileiro, de Série A1 de Campeonato Paulista. E ele se entregou ano passado de uma maneira surpreendente. Tanto é que valeu uma transferência para buscar ainda mais, né, a sua independência financeira. Então o Lucas já é caso passado. No meio-campo não vejo tantos problemas em relação ao Alisson, até porque Felipe Amaral e Léo Naldi podem formar uma dupla e já tem esse entrosamento. O Júnior Tavares, lateral esquerdo, mas vem para jogar também na segunda linha, já fez esse trabalho com o Hélio dos Anjos no Náutico. O problema é a lateral direita, né? A Ponte Preta contratou o Mailton, que é um bom jogador, só que essa preparação para a Série A2 ela está sendo realizada desde final de novembro, vamos colocar dezembro para arredondar. Então estamos com dezembro e janeiro, meio. Então, 1 mês e meio. Será que eles não percebiam que o Mailton pertencia ao clube da Ucrânia e precisaria da janela até ser regularizado para estrear com a camisa da Ponte? Contratou, está atrás de lateral direito. Agora, vai improvisar na estreia, o que é um fato lamentável, né? Se levarmos em conta o tempo que teve para observar o mercado, é um fato lamentável, mas vai o Cássio Gabriel. Tudo indica, né, que é um meia, mas vai jogar improvisado. O Hélio dos Anjos tem gostado até do aproveitamento do Cássio Gabriel nesse setor. E vai a Ponte para uma verdadeira guerra, né, Flávio? A guerra esportiva, né? Não vamos falar a guerra assim, porque o pessoal pode entender diferente. Mas a Ponte Preta fora de casa, nesta Série A2, ela vai encarar muitos problemas, porque ela é a atração. Conversei até hoje pela manhã com o Alberto Félix, que é o técnico do Velo Clube, aquele Alberto, ex-Bragantino, né, jogou no Internacional, jogou até na própria Ponte Preta, e ele disse, a Ponte é uma candidata ao título, não falo nem ao acesso, é candidata ao título. Então você imagina o jogador do Velo enfrentando a Ponte Preta, é um prato de comida. Então ele vai para tentar jogar tudo aquilo que ele sabe. Então a Ponte vai enfrentar problemas em Rio Claro agora, ela tem que se impor, é a Ponte Preta que vai estar lá, com o Elvis, com o Léo Naldi, com o Felipe Amaral, que é a seleção sub-20, com o Matheus Silva, com o Kaique França. Então a gente espera que a Ponte tenha um bom comportamento nesta estreia de Série A2 e já conquiste aí os pontos necessários, né, para buscar a classificação. Quando se fala que a Ponte é candidata a esse título da Série A2, e obviamente o acesso, então uma vaga já está garantida para a Ponte Preta num pensamento aqui antes do início do campeonato. Mas a gente fala isso por causa da instituição Ponte Preta, da camisa Ponte Preta, ou a gente pode analisar a equipe que foi montada para isso? Flávio, ou isso é uma incógnita? Num primeiro momento, eu acho que pela instituição, pela camisa. É bom esperar. Quando se fala em Ponte Preta numa Série A2, é claro que causa uma certa apreensão dos adversários, porque é um time de Série B, é um time que tem um investimento maior, é um time que vai disputar a Série B novamente esse ano. Então, os adversários esperam isso, mas eu prefiro esperar. É claro que o torcedor não tem outro resultado a não ser o acesso. Mas eu prefiro esperar o rendimento do time, os problemas extracampos, eles podem afetar. Se você não pagar o salário dessa rapaziada, vai ser complicado. É um campeonato difícil, embora seja Série A2, mas é muito competitivo. Nós vivemos isso com o Guarani em 2018. Então a Ponte ela vai ter que comprovar o favoritismo, o peso da sua camisa jogando. Não pense o torcedor que vai lá em Rio Claro, vai desfilar, voltar com os 3 pontos e estamos conversado. Fora disso, ela vai ter que jogar bola para conquistar o resultado e aí sim, construir uma campanha de acesso. Tá aí então, Carolão de Freitas, a gente falou bastante aqui da Ponte Preta, vamos para um rápido comercial. A gente já volta aqui do intervalo, trazendo as informações do vôlei e também do Guarani. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único.
que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. .com.br e cadastre-se no clube. Goodbom, super simples. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E vamos então com as informações aqui do vôlei. Muito bom dia mais uma vez, Marco Guarizo. Muito bom dia para você mais uma vez, Flávio Paradella, para o Carlão de Freitas, para os nossos ouvintes e internautas do CBN Esportes. Amanhã o Vôlei Renata volta à quadra para pagar, entre aspas, aquele jogo que ficou do primeiro turno, porque teve muita chuva na Grande São Paulo e a partida contra o Suzano foi adiada. Esse jogo acontece amanhã, o Vôlei Renata vai ter o mesmo número de partidas das outras equipes e com o resultado, vencendo 2 sets, assume a vice-liderança isolada, já que depois da derrota por 3-2 na última partida para São José, o Vôlei Renata está empatado com o Minas na segunda colocação, porém com um jogo a menos. A partida acontece na Arena Suzano às 7 horas da noite. Paradella. Ok, muito obrigado, Marco Guarizo. Vamos então já acionando o Júlio Nascimento. Muito bom dia, Júlio, trazendo as informações do Guarani, que também vai trazendo seus reforços, formando a equipe para tentar fazer um 2023 na expectativa um pouco melhor, porque ano passado foi um perrengue. Para quem tem uma situação de bastidor mais tranquila, né? Foi algo assim que não devia acontecer. Mas vamos lá, Júlio Nascimento, muito bom dia. Muito bom dia, Paradella, a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. Pois é, você disse tudo, né? O ambiente político do Guarani, apesar aí de estarmos há 3 meses de mais um pleito no Brinco de Ouro, os bastidores do Guarani nos últimos meses têm sido aí mais controlado, um ambiente menos agitado do que outros tempos, como nós já presenciamos dentro do clube. Em relação ao Campeonato Paulista, Paradella, o objetivo é, pelo 3º ano consecutivo, conseguir a classificação para o mata-mata. O Guarani conseguiu em 2021, perdeu o primeiro sol, em 2022 quase eliminou o Corinthians em Itaquera, e agora em 2023 tem a missão aí de avançar para, quem sabe, tentar enfrentar o São Paulo, muito provavelmente nas quartas de final. Esse é o objetivo, por enquanto, da equipe comandada pelo técnico Mozart Santos. Mas, Paradella, hoje, dia 11... um dia que gerou uma certa expectativa em parte da torcida, porque a informação inicial é que a CBF faria, nesta quarta-feira, um sorteio entre Guarani e Criciúma para a definição da última vaga na Copa do Brasil, esse imbróglio que nós estamos acompanhando há algumas semanas. Poucas definições ainda sobre isso, mas o que eu posso assegurar ao ouvinte da CBN é que esse sorteio não será feito nesta quarta-feira. A CBF retomou os trabalhos integralmente hoje, dia 11, e vai se reunir com as duas federações e posteriormente com os 2 clubes. Do lado do Guarani, se espera ainda um posicionamento da Federação Paulista, porque o Guarani entende que houve um equívoco da federação ao encaminhar uma vaga que era de direito do Guarani para outro clube, porque nas contas da Federação Paulista o Guarani teria a vaga assegurada pelo ranking da CBF. Ela tentou ali colocar um time do estado a mais na competição e acabou prejudicando o Guarani. E a Federação Catarinense está tentando negociar com todas as partes um jogo extra entre Guarani e Criciúma para a definição do classificado ao invés do sorteio. A Federação Catarinense entende que seria uma forma mais justa. Então o Guarani aí e o Criciúma estão esperando um pronunciamento da CBF e o Guarani esperando aí um pronunciamento também da Federação Paulista. O Conselho de Administração tem uma boa relação com as duas entidades, tanto a Federação Estadual quanto a CBF. O Guarani, num primeiro momento, apesar de não descartar, não quer recorrer isso judicialmente, entende que pode dialogar com as federações e chegar num acordo, mas essa participação, Paradella, é muito importante, até porque, paralelamente a essa indefinição sobre a participação do Guarani ou não, existe uma negociação dos clubes da Série B
para que a premiação aumente para R$1 milhão por participar da primeira fase. Então, não é só a participação técnica, o jogo em si em disputa, mas pode ser também uma cota que, para o planejamento do clube, é extremamente importante, pensando na sequência da temporada, né, Paradela? Exatamente. 2023, né? Estamos em pleno 2023 e essas coisas ainda acontecem no futebol brasileiro. Já se pensou, então, em sorteio? Na verdade, já tinha definição. Sorteio, para mim, é um absurdo, né? Em uma definição de uma vaga dessa. Agora se fala até numa possibilidade de um jogo extra, então a gente vai ter uma pré-Copa do Brasil, né? Já tem a pré-Libertadores, tem uma pré-Copa do Brasil. Só que é uma coisa que muda toda uma situação. O elenco do Guarani é diferente daquele que terminou 2022, o elenco também do Criciúma. Tudo mudou, quer dizer, as questões táticas, técnicas mudaram bastante. Então não tem a mesma situação do ano passado. Se fosse assim no final do campeonato, vamos decidir, ó, acabou o Campeonato Brasileiro, tem esse jogo extra aqui, praticamente aí a mesma coisa. Então, tava em paridade ali. Agora mudou tudo, Carlão. Nossa, Paradela, que absurdo, né? Eu pego as suas falas. Não tem como em 2023 a gente se deparar com um sorteio e envolvendo duas tradições do futebol brasileiro. Estamos falando de um campeão brasileiro de 78 e um campeão da Copa do Brasil de 1991. Né, de um clube tradicional do futebol paulista, de um clube tradicional do futebol catarinense. Não é o arranca-toco, né? E infelizmente as entidades falharam, né? E a melhor ou a menos pior seria este confronto entre duas equipes, né? entre os dois clubes. Agora, esse confronto não aconteceria em situação normal, né? Porque normalmente o Guarani ele iria pegar no adversário mais fraco, assim como o Criciúma, né? Até pela tradição das duas equipes. Mas é o mais justo. Infelizmente, né, a gente se depara com esse jogo extra, o que atrapalha demais a logística, o que atrapalha demais a preparação. Uma eventual eliminação atrapalha muitos cofres, até porque a Copa do Brasil é um torneio rentável. Então, graças a essa confusão, o Guarani vai ter que mudar toda uma logística, todo um planejamento, claro, a se confirmar essa situação, em virtude deste erro em 2023. Vamos colocar isso aqui. Não tem culpa as duas equipes, aí são as entidades que organizam o futebol trouxeram esse problema. E o mais impressionante, né? Situando aí um sorteio, possível sorteio entre as equipes. Outra coisa, né, Paradela? Como você disse, sorteio é pior da situação. Que isso. Um jogo extra não é... Também é estranho pelas circunstâncias, mas na comparação entre as opções... E outra coisa, na verdade ninguém sabe como é o regulamento, quem entra, quem não entra, um ranking de tal, ranking a colar, ranking... Cara, define o que tem que ser. Os 12 primeiros do estado. Já dá definição para o torcedor, para que a gente não se depare mais com essa palhaçada, né? Vamos falar, palhaçada. Guarani e Criciúma envolvidos nessa situação em virtude de erros administrativos. E vamos lá, rapidamente, vamos falar do time que se prepara, tá chegando jogador, tem Neilton aí, hein? O novo Neymar. Ô, Júlio Nascimento, o homem tá treinando, não tá? Tá treinando sim, Paradela. Inclusive foi um spoiler ali, né, que sem querer querendo, o departamento de comunicação do Guarani cedeu a toda a torcida, o Neilton treinando já, porque ele não foi anunciado, né? Sempre aquela questão burocrática até tudo se resolver e ele assinar o contrato, mas o Neilton não deve estrear no final de semana contra o Santo André. Então muita paciência, porque o Neilton desde 2021, ele teve uma primeira lesão grave no tornozelo, se recuperou, jogou pouco no Coritiba e não joga há 6 meses, então existe uma ideia de preparar fisicamente o Neilton para aguentar a pegada que é o Campeonato Paulista, possivelmente a Copa do Brasil e também a Série B. Então o Guarani está adotando muita cautela aí para estipular uma data de estreia para aquele que foi um dia chamado de novo Neymar e está tentando retomar o espaço dele dentro do mercado. E é muito novo, né? O Neilton tem 28 anos, ou seja, Paradela, tem tempo ainda para dar essa volta por cima depois de 2 temporadas apagadas, né? Exatamente. Ele que surgiu numa copinha, numa Copa São Paulo, o Santos atropelando lá na final e ele jogando muita bola. Obviamente não era o novo Neymar, essas coisas aí, a história contou isso. E olha, quando surgiu o nome dele, até rapidamente, porque essa possibilidade de vir pro Guarani, ele está no Guarani, tá treinando, vai jogar, só não sabe quando.
a torcida do Curitiba, a torcida coxa branca, mas invadiu e lamentando o que o Guarani trouxe. Tá? É o que o Júlio falou, as lesões, né, atrapalham demais a sequência do Neilton, né? Se a gente levar qual foi a última boa temporada do Neilton, faz muito tempo, né? Eu me 2018, apego, né? 2018. Eu me apego numa situação, até porque eles são muito amigos. O Lucas Crispim chegou ao Guarani desacreditado. Eles são da mesma geração, essa geração multivencedora do Santos. Chegou desacreditado e deu no que deu, né? Pegou um bom contrato no Fortaleza. A gente espera que o Neilton se recupere e que repita aí o que o amigo fez com a camisa do Guarani. Fez muito sucesso, tanto é que foi para o Fortaleza, e que o Neilton reencontre o seu bom futebol. Isso é inegável, que ele é bom jogador, ele é. Vamos lá, 11h56, daqui a pouco a gente volta. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Bom, e não há tempo para mais nada, então. Muito obrigado, Carlão de Freitas. Valeu, Paradela. Até a próxima. Um abraço. Valeu, Marco Guarizo. Abraço. Valeu, Júlio Nascimento. Um abraço, Paradela. E até amanhã, pessoal, às 9h30 da manhã com o CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, primeira edição.